Esta é a terceira parte do nosso estudo sobre a parábola do semeador para o casamento. E você está convidado, a partir de agora, a aprofundar comigo nessa reflexão, a partir do ponto em que Jesus, depois de nos contar que o semeador permitiu, com a sua abundância, que sementes caíssem ao caminho e os pássaros a comessem, seguiu plantando, semeando por onde passava. E nesse ponto, ele encontra um lugar de pedras com pouca superfície de terra. E ainda assim, o semeador continua a semear. Ele lança ali as suas sementes, mesmo sabendo que em pouco tempo, após a sua germinação e o início do processo de desenvolvimento das suas raízes, elas iriam se secar e morrer, porque estavam envoltas em pedras. Uma coisa importante que nós não costumamos prestar atenção em relação ao casamento é justamente o fato de que ele começa na sua pior parte. É estranho dizer isso, porque para a grande maioria de nós, o relacionamento, o casamento, começam no dia do sim, no seu ápice de alegria, de abundância, de amor, de admiração e de carinho. Mas isso não é uma verdade absoluta. Ela pode ser uma situação pontual, talvez até da maioria, mas que não é a regra, não é a essência do relacionamento do casamento. Porque, na verdade, quando nós iniciamos, é o momento em que menos conhecemos o nosso cônjuge. É o momento em que menos conhecemos partes do nosso coração que serão experimentadas somente durante uma relação séria, profunda e duradoura. Antes disso, nós temos ilusões, planos, sonhos que podem ou não se realizar ao lado daquela pessoa que nós escolhemos seguir para o resto das nossas vidas. Então, esta terra do relacionamento, que é o primeiro momento depois do caminho em que nós verdadeiramente começaremos uma interação de semeadores com alguma terra disponível, ela é rasa, ela é cheia de obstáculos, de interferências. E quais são essas interferências e obstáculos? Além da profundidade que não há em razão do processo inicial do relacionamento, nessa interação, existem ali obstáculos que são condizentes com aquilo que nós trouxemos da nossa vida antes do relacionamento. Nós temos talvez relacionamentos mal acabados, nós temos a nossa família, a nossa primeira família, pais, mães, irmãos, nós temos o nosso trabalho, todas as circunstâncias que estão ali oprimindo, pressionando o relacionamento que se começa. Por isso que é tão comum nós termos, no início do relacionamento, atritos relacionados ao tempo disponível para o casamento, relacionados à forma de administrar as finanças em conjunto, relacionado à forma de tratar com as famílias anteriores de cada um dos cônjuges dentro da relação. Todas essas são questões que estão ali no início do relacionamento para serem colocadas como uma prova para aquele amor inicial. Então são as pedras que deixam, na verdade, para o relacionamento pouca disponibilidade, é a terra pouca, diante de tantas pedras, para que o relacionamento lance ali as suas raízes e comece a se desenvolver. Tem pessoas, inclusive, que imaginam que depois de algum tempo, se o relacionamento vingar, elas irão adubar, cuidar, remover as pedras. Eu entendo que em qualquer relação, seja ela de cunho profissional, social ou efetivamente no casamento, precisa ter toda a dedicação logo no início. Nós precisamos colocar toda a potência, toda a força logo de início, para que ele possa lançar raízes fortes, ultrapassar esse ambiente das pedras. Por isso que Jesus vai nos mostrando, e não é de maneira casuística,
nesta parábola, o caminhador passando por lugares que não são, na verdade, lugares, são momentos, fases de uma relação, de uma interação do semeador com o mundo. E depois de sair do terreno pedregoso, ele passa pelo caminho em que encontra uma terra onde há espinhos. Esses espinhos são a mesma relação simbólica com os ambientes que nós temos, anteriores ao relacionamento. Porém, neste caso, as pedras, elas representam algo que seja imóvel, passivo. Elas estão ali, elas causam o seu transtorno pelos simples fatos de existirem. E nós já demos exemplos sobre isso aqui. Porém, existem circunstâncias que causam um obstáculo proativo em relação ao nosso casamento que está se iniciando. São, de repente, os amigos que se fortalecem depois de um tempo e querem cobrar aquela presença de alguém que está mudando a sua forma de agir, os seus valores, as suas demonstrações de carinho e direcionando a sua energia agora para o lar e não para a rua, para a balada, para os amigos em si, para o futebol. Então, eles são como os espinhos, não só os amigos, tá? Mas podem ser pessoas, por exemplo, que num relacionamento anterior, uma ex-namorada, por exemplo, não entenda que passou aquele momento. E aí, de uma pedra imóvel e passiva, passa a ser um espinho, que é proativo no sentido de buscar de novo a atenção daquele que seguiu a sua vida, passou de fase e se casou. Então, no início do relacionamento é muito comum que nós tenhamos esse tipo de situação em que certas pessoas, situações, acabam demandando de volta, avançando sobre o relacionamento e pedindo uma atenção que perdeu a partir do momento em que o cônjuge escolheu entrar no casamento e direcionar o seu foco, a sua energia, a sua atenção para o relacionamento. Tudo isso mostra-nos que nós estamos caminhando junto com o semeador para compreender que o melhor está no final. Quem disse aqui em algum momento que já houve frutos? Essa é a nossa próxima parte. É ali quase no finalzinho da parábola, em que o semeador efetivamente irá colher algum fruto. E nós ainda continuamos com a ideia equivocada de que nós entramos no relacionamento já colhendo os melhores dos frutos logo de início. É um grande engano. E eu gostaria de sair daqui deste vídeo encerrando com esta profunda reflexão de que o seu relacionamento é um caminhar que começa pela parte mais difícil, pela parte mais rasa, pelo enfrentamento de coisas que nem são ainda relacionadas de verdade, essencialmente, com a relação e o casamento, e sim com os fatores externos que nós estamos tentando contornar para lançar raízes e nos aprofundar nessa relação. E aí sim, depois de um tempo longo, anos de relacionamento, atrito, divergência, ajustamento de valores, de comportamentos, de hábitos, de desejos, nós iremos chegar ao ponto culminante do relacionamento, que é efetivamente o melhor tempo do relacionamento, quando nós iremos de verdade encontrar terra fértil e começar a produzir em quantidade abundante. Um grande abraço, não se esqueça, se você gostou da reflexão e faz sentido para você, clica no gostei e, se possível, inscreva-se no nosso canal para que a gente possa participar juntos dessas reflexões mais vezes em cada vídeo que nós lançarmos aqui. Semeadores, um grande abraço, fiquemos com Deus.